Sejam todos bem-vindos ao Xerife Podcast, o espaço de conversa entre pessoas educadas. Eu sou o Hélio André, a.k.a. de Xerife, de Smaicir, Angola, Luanda, Waridu. Como sabem, temos sempre convidados especiais e hoje eu tenho o prazer de receber o Orlando Massala, ele que é desenhador, projetista e empreendedor, e o Benjamin Gunji, ele que é licenciado em Direito, gestor escolar e professor. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite. Podem pegar no mic, né? Pois, obrigado a nós pelo convite. Orlando, projeta a voz, você não é assim. Você disse que deva falar. Não, projeta a voz. Não viram aí? Seja muito bem-vindo, Orlando. Ok, obrigado. Xerife Podcast, iniciativa boa. Bora isso. Em nota de introdução, eu queria trazer aqui uma situação. 10 anos atrás, o nosso bairro era unicamente conotado como sendo uma circunscrição da nossa Luanda de confusão permanente, né? Confusão permanente. Na altura, essa narrativa gerava consenso no seio dos moradores. Atualmente, jovens como nós fazem de tudo para dar uma outra imagem ao bairro, mas a grande maioria encara a realidade fora dessa perspectiva e ficamos assim. Uns querem, outros não, mas todos precisam. A pergunta de partida é: o que é que está na base dessa separação, no vosso ponto de vista? Pois, falando um pouco da nossa realidade, eu queria realçar que todos nós podemos, não é? Podemos, recebemos a mesma educação, mas nem todos chegam delineado até um determinado ponto que a pessoa que nos deu a educação, não é, pretende que a gente chegue. Então, penso que é de caráter individual, cada um tem em si responsabilidade para poder se achegar, não é? E temos que, a cada dia que passa, reservar, ou seja, ser reservados, não é? Porque nós, como seres humanos, temos valores, e se temos valores, somos seres humanos e fazemos parte de um Estado, temos direitos e deveres. Então são esses parâmetros que nós não devemos tropeçar, porque aonde começa ou termina a nossa liberdade, começa a liberdade do outro. Tá entendendo? Yeah. Aonde termina a liberdade, a minha liberdade, começa a liberdade do Estado. Então, cada um tem o direito de contribuir para que a sociedade, ou o teu bairro, o teu hood, possa desenvolver ou possa ser bem vistos, ou bem visto. Yeah. Os putos que estão a vir, não é? Depois de nós, têm que nos encontrar daqui a 5 anos bem. E quando eu estou a me referir bem, não estou a falar só em aspectos financeiros, estás a ver? Quando você está bem aqui, no mindset, você cuidou da tua sanidade mental. Pois, da tua sanidade mental, aquilo o que é mais importante que tudo. Porque se aqui está bom, então todo o corpo também não custa.
Também não custa. Então é importante, as pessoas têm que começar já a perceber, têm que começar já a ver isso de nós. Tem que beber isso de nós, estás a ver? E, eu quero passar essa mensagem aqui de agradecer o tema, muito fixe. E a lembrar que estamos a falar da juventude local e os caminhos para a mudança de mentalidade ou pensamento. Queria dar também então a oportunidade aqui ao nosso prof. As qualidades, não é? As qualidades, atributos. Antes de mais, quero agradecer, não é, ao convite do nosso mano Xerife. A longa data, não é? Longo caminho que a gente tem trilhado e um ao lado do outro é sempre bom, sempre importante, não é? E só me resta agradecer, não é, pelo convite, porque de facto eu reconheço que não é fácil fazer parte desse espaço, espaço alegre, espaço acadêmico acima de tudo. Bem, indo à pergunta formulada acerca destes quesilhos, né, que debatem sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre a nossa sociedade, dizer que constitui uma realidade, não é? É um facto real, que o nosso bairro não é assim tão bem encarado, não é assim tão bem visto. Quando tu dizes que não, eu sou do lado Rocha Pinto, sou assim, meio esquisito, meio estranho, meio bandido, se fosse assim designar. Porém, também soa meio surpreendente. Muitas vezes quando eu digo que não, eu sou nascido lá, venho do lado do Rocha Pinto, soa meio surpreendente. Uau, tu és do Rocha Pinto, mas o tipo de pessoal que supostamente esperaríamos receber do Rocha Pinto não é o pessoal marginal, não é com as características que tu supostamente apresentas. Mas enfim, nós estamos aqui em primeiro plano para dizer que o bairro não nos define, somos nós quem definimos o bairro. Nós estamos lá, somos do bairro, somos do gueto, somos do Rocha Pinto, mas aquela marginalização do bairro não nos define, porque nós estamos lá, nós fizemos diferente, estamos aqui para representar, para dar o bom nome. Fruto somos nós que estamos cá presentes, tem outros manos que também levam o bom nome desse bairro, tudo só depende de nós. O bairro pode influenciar, sim, mas tudo vai depender de nós. O que nós quisermos, o que nós temos de ser é aquilo que a gente será. E olhando para vocês e para o que fazem, posso afirmar que se a maior parte dos jovens aqui no nosso bairro fizessem a mesma coisa, o bairro seria melhor. Isso me leva a perguntar o seguinte: quais os caminhos que os jovens do nosso bairro devem seguir para a mudança de pensamento e, consequentemente, de conduta, Orlando? Olha, a mudança parte de nós, tá entendendo? É individual? A mudança parte de nós, é individual. E uma pessoa só muda se ele decidir mudar, tá entendendo? Olha, vamos só realçar que a pessoa pode mudar, tem mudança. Ele pode mudar para melhor ou para pior, tá sabendo? Sim. E a mudança positiva acontece quando você amadurece. Então, é preciso carregar fortemente na educação. Tá entendendo? Para as pessoas mudarem para melhor. Educação, instrução ou ética? Educação e instrução, porque a acadêmica já, não é? Falando um pouco da academia, essa educação aí não é a base. A base é o que a gente recebe de casa. Tá entendendo? Essa é a que é mais importante. Então, se essa aí falha, então tudo interfere falha. Também. Tudo falha. As coisas já não correm conforme tem que correr. Tá entendendo? A pessoa já não amadurece. A pessoa não entende por que tem que mudar. Quando eles falam de mudança, por quê? E quando é que deve mudar? E em que aspecto deve mudar? Tá entendendo? Onde devo mudar? Então são essas questões que não deve estar em falta nos lares, nos nossos lares. Eu podia falar até nos nossos como não. Sem ainda é caçula.
Devia faltar nos lares dos nossos... Não devia faltar nos lares dos nossos velhos. Para as coisas pudessem ir assim bem delineadas. Esse é o meu point, tá entendendo? Benjamin, quais são os caminhos que os jovens podem seguir para mudar o seu mindset? É uma bela questão, uma boa pergunta. Os caminhos que nós jovens temos ou podemos seguir para alterar o nosso mindset. Primeiro é necessário saber que nós temos, a esta altura, nos é cobrado um mindset de mudança, nos é cobrado um mindset de evolução, um mindset adaptativo às circunstâncias. Por quê? Porque a mentalidade que tu vais adotar agora, a mentalidade que tu tens agora, deverá ser necessária para corresponder às necessidades atuais. Por exemplo, tu hoje em dia tu tens de te acostumar a usar um smartphone. Por exemplo, se há 5, 10 anos quase que não era obrigatório aprender a lidar com o smartphone. Hoje em dia é quase que obrigatório tu aprenderes a manejar um computador. Então, a tua mente deve estar aberta, disposta a essas alterações, a este crescimento que vai evoluir. É necessário, eu acredito, para que a gente mude a nossa mentalidade de forma positiva, porque podemos mudar de forma positiva, podemos mudar de forma negativa. Porém, a maior parte das vezes, quando estivermos a referir, acredito que referiremos... A mudança é mesmo para positivo. No lado positivo, Então, existem vários elementos que nos ajudam, que nos ajudarão a ter um mindset positivo. Eu acredito que, num primeiro plano, eu vou elencar como... nós devemos estar abertos, a nossa mente, o nosso ser, o nosso eu, deve estar aberto a novas ideias, a novas oportunidades. Isso é muito importante. Nós devemos estar abertos a novas oportunidades, a novas ideias, devemos estar abertos a explorar novos mundos, se posso assim dizer. Não podemos estar fechados só a nós. Porque quando nós estamos fechados só a nós, nos impede de viajar, de ver, impede de conhecer muitas coisas. Então, eu acredito que esse é o primeiro elemento fundamental para que a gente tenha uma mudança de mentalidade, para que a gente possa mudar o nosso mindset. Tá bom, nos abrimos. Estamos a receber novas coisas, novas ideias, novos pontos de vista. Posteriormente, o que é que será necessário? É necessário que eu aceite estas mudanças. No sentido positivo, obviamente. Eu devo aceitar se esta ideia que o fulano me traz for positiva, eu devo aceitar que essa ideia se introduza dentro da minha vida. Eu devo aceitar que isso faça parte de mim, que isso faça parte do meu eu. Novos hábitos, novas atitudes, novos comportamentos. Hábitos simples, se podemos assim dizer. Hábitos tais como leituras bem difíceis, mas que mudam, transformam a nossa vida. Hábitos simples como o tipo de música que a gente vai ouvir. A música é muito importante. Os canais no Facebook, no YouTube que a gente vai ouvir, tudo aquilo que a gente vai receber, não é? A gente vai fazer uma clivagem, uma separação. Não, isso sim, isso vai me ajudar a ter um mindset positivo, isso sim vai me ajudar a crescer. Não, isso não vai me ajudar a crescer. Então, devemos estar abertos a receber novas coisas e devemos aceitar essas novas coisas que a gente vai receber, porque só estar aberto, por vezes nós estamos abertos, mas não aceitamos. Eu diria que aceitar a mudança é o segundo elemento para que a gente tenha um mindset positivo. E como é que se aceita a mudança? Como é que se aceita a mudança? Tipo como? Eu devo estar predisposto a receber aquilo de bom grado. Xerife Podcast, Xerife, não é? Mano Orlando, a partir de agora, mano, vamos começar a correr. Eu vou lá te pegar no sábado, mano, vamos correr hoje de manhã. Tu não queres ir. Vou pegar Orlando no sábado, tu não queres ir. Acho que tu próprio, no seu interior, deves aceitar, deves admitir que precisas desta mudança. A partir do momento que tu, no teu interior, admitires que precisas desta mudança, tu vais aceitar que deves mudar. Tu vais começar a mudar. E relativo a aceitar as mudanças, não é? É necessário também definir metas, porque eu digo que quem não sabe o que quer, não é? Quem não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. Porque eu não sei se quero ir a Marte ou a outro planeta, qualquer caminho vai me servir. Então eu tenho que saber que não. Eu quero chegar até esse patamar, quero chegar até esse nível, então eu vou selecionar as minhas metas, eu vou procurar um caminho que vai me permitir chegar a este nível. Olha aqui,
Atingir metas ou programar metas também é um dos elementos fundamentais para a nossa mudança de mentalidade. Por quê? Porque se eu tiver um plano, não, eu quero isso, quero essa meta, quero aquilo, a minha mentalidade vai trabalhar naquilo e eu poderei estar mudado. Exemplo muito simples são os nossos manos aqui no gueto, aqui no nosso bairro, que há um tempo são marginais, não é? São delinquentes, são manos que tiram o pão, mas se tu verificares, eles estabelecem como metas, muitas das vezes eu já lidei, já conversei com muitos jovens, o mundo da música, começam a cantar kuduro. Yeah. E se tu veres, a partir do momento que ele começa a cantar kuduro, de uma certa forma, ele vai programar como meta, não é, ser um cantor famoso, e vai deixar aqueles maus comportamentos. Fato é que nós vimos, e eu falo por experiência, por exemplo, muitos putos, muitos nengas que eram gangsters, que eram bandidos, quando veio essa cena do mundinho, deixaram de ser bandidos. Ficaram do mundinho. Yeah. O objetivo era que estar bem, vestir-se bem. A meta era esta, não é? Então, nós devemos... Porém, também o mundinho trouxe também as suas desvantagens. Trouxe mas também, houve essa mudança, mas de fato. houve essa mudança. Então, eles evoluíram. Eu digo que houve uma evolução até certo ponto, porque tu vias putos que já não putos que outra hora você andavam de forma bardeada, se podemos assim dizer, passando a estar mais organizados só pelo mundinho. Então, nós devemos ter metas, estabelecer metas, ajuda-nos de facto a ter um mindset de desenvolvimento, ajuda-nos de facto a mudar a nossa forma de pensar. Então é necessário, é fundamental que a gente estabeleça metas na nossa vida. O que eu quero, aonde quero chegar, como farei para chegar aí. Eu acho que assim a gente estará a contribuir, estará a evoluir. Orlando, ainda sobre isso, quer acrescentar? Ainda sobre isso eu queria acrescentar uma pergunta muito pertinente. Olha, eu queria só dizer que o caminho para a mudança é preciso ser filtrado, conforme o Mano disse. Moldado. Tá entendendo? Porque nem todo o caminho é caminho, você tem que saber escolher. Saiba, não, o meu caminho é esse e tal. E neste caminho é preciso coragem, porque mudar não é para todos. A mudança é sempre algo difícil. E mudança muitas das vezes também é estranho. E as pessoas não aceitam a mudança. Tá entendendo? A zona de conforto cobra quando tu queres mudar. Tipo, você já está acostumado, você já está conformado com aquilo. Tu sais, não, vou treinar para, por exemplo, The Six Pack. Estás a ver? Mudar a aparência. É algo que não está fora da tua rotina. Tá vendo? Então requer coragem. Então mudar para os fortes. Mudar é para aqueles que têm coragem. E aí, se você quer, por exemplo, melhorar teu mindset, procura mesmo mudar. Muda a tua rotina, muda o teu dia a dia, tá entendendo? Passa a ler mais, acorda cedo, se exercita, beba mais água. Só isso. Pô, estás a ver? Só isso já é o básico. Muita leitura escrita. E quanto mais você escreve, quanto mais você lê, então a tua mente se abre para novos mundos. Quanto mais você pesquisa em livros, na internet e tudo mais. Porque hoje a juventude só vai à internet para ver fofoca, cenas dos famosos. E os famosos muitas das vezes nos vendem realidades. Muita distração. Estás a ver? E nos vendem realidades que e nem são realidades que eles vivem. E ficam a enfatizar certas coisas aí. E que nós temos que ser fortes. É daquela cena que eu falei, do filtrar. Filtrar certas informações. Ver o positivo, saber ver o negativo. Porque é sempre mais fácil fazer, ou seja, ser influenciado pelo mal do que pelo bem. Eu não sei se vocês já notaram essa cena aí. O mal é sempre mais influenciador. O mal predomina porque há mais pessoas a fazer mal do que bem. Parece até que o mal é bom, né? Parece que o mal é bom. Mas pronto, é a facilidade que as pessoas têm em fazer mal. Porque você sai fora, tu tens 3 sacolas de pães e aí tu vês não. Aí fora fica meninos da rua
para você pegar o pão e oferecer nos meninos de rua, vai te pesar. Você vai pensar 70 vezes 7. Será que dou? Não sei o quê. E aí você até vai criar certo. Não, eles fugiram de casa. Os meninos não sei o que acontecer. Tá sabendo? A mente, E mesmo quando tem situações que eu estou assim no táxi, não sei o que, tem meninos de rua aí a pedirem esmola. na janela. Você dá. Não dá. Estes meninos estão a fugir de casa, não sei o que. Vão se drogar com esse mamo. Isso é um problema sistêmico. Tá entendendo? Isso é um problema daí da base da educação que eles receberam aí. Alguma cena aí não está bem. O mais ideal é quando tiver a nossa possibilidade de ajudar, se bem que o mal, se bem que o não fazer o bem é sempre mais fácil, porque você pode muito bem ignorar, mas daí seja solidário e partilha, faça isso, faça aquilo que você tem. Acho que foi Tomás Sankara, se a memória não me traiçou, ou outro sábio que dizia que ele não se preocupava, não é? Com a pouca gente que fazia o bem. Ele ficava preocupado com a quantidade de gente que deixava de fazer o bem. Então, nós infelizmente vivemos isso, não é? O que mais nos estraga é a pouca gente, é muita gente que tem a possibilidade de fazer o bem, mas deixa de o fazer. E fruto disso, nós, este final de semana, estamos a viver uma situação um pouquinho caótica, não é? Que foi a prisão a detenção de um famoso, não é? E aí, uma detenção que eu diria estranha. Uma detenção estranha, até não diria, porque ele tem os seus motivos, a detenção tem os seus motivos, e quando não é, os meios judiciais arguíram para a detenção é porque tinham factos ou provas suficientes para chegar até aquele nível. Mas o que é estranho nisto é o quê? É o que quando acontece com alguém, não é, de um determinado ciclo, determinado seio, a luta é outra. A luta é maior. Mas quando são situações que realmente abalam a nossa sociedade, quando nós temos a possibilidade de impactar, de tentar fazer a mudança, nós não conseguimos. Quando nós vemos tanta gente a ser morta como Juliana Cafrique, nós não conseguimos sair a cara para mostrar a cara. Mas quando John Barry é preso, somos todos John Barry, somos todos choferes. Então, infelizmente, nós não queremos olhar para as coisas como devem ser. Infelizmente, nós ainda verificamos isso, não queremos olhar para as coisas como devem ser. E acho que é um tempo necessário, não é, para acordarmos, para percebermos que realmente nós estamos a andar pelo caminho certo. Devemos acordar, devemos mudar, porque por mais que a gente tente, a nossa sociedade hoje em dia está a ser construída, está a ser composta por muitas futilidades, com muitas banalidades. Aquilo que deveria ser a essência, aquilo que deveria ser a base, nós não estamos a ter. Estamos a deixar de fora. E eu vou me perguntar, será que isso depende de nós? Será que depende de mim? Será que depende de ti? A quantidade de marginais que nós temos no nosso gueto depende de nós? Será que nós queremos entrar para esse mundo marginal? Será que nós não queremos ir à escola? Ou somos tentados sistematicamente a aceitar essa realidade? Porque eu acredito que se nós, por exemplo, nós aqui no nosso bairro, não é? Se nós tivermos um número considerável de escolas, eu acredito bibliotecas, que os jovens vão... empregos. Nosso mindset vai mudar nesse sentido. Então, nós que em meio a isto, em meio a esta influência, supostamente não vergamos para este caminho, eu digo que nós somos talvez somos a resistência. E é um trabalho muito forte que nós temos, muito forte, porque tu lutas contra um sistema todo, não é? Tu sais à rua, tu vais ouvir uma música, sei lá fora, uma música maluca, não é, se podemos assim dizer, uma música pornográfica. Tu vais ver as miúdas andarem mal vestidas, mesmo de forma a provocar. Tu vais ver a publicidade de bebida alcoólica. Então é uma tentação tremenda que se tu resistes, mano, tu és muito forte. Mas é possível resistir, porque nós temos vários exemplos. E os manos que vergam, né, que caem para esse caminho, não é? Eu digo que é possível resistir. E é possível, ainda que tu entres neste caminho, é possível desistir desse caminho.
Porque há relatos de muitos manos que foram para este caminho péssimo, para esse caminho negativo, caíram nessa armadilha, mas que algum tempo saíram. Então tu não podes permitir com que continues com que caias nessa armadilha. Não depende de ti, mas há cenas que tu podes fazer por ti, porque se tu não fizeres, ninguém vai fazer por ti. Se tu não estudares, ninguém vai estudar por ti. Muita coisa só depende de ti. Então, nós é que devemos. E são meios como estes, são programas como este que ajudam-nos de facto a mudar o nosso mindset. São programas como estes que ajudam-nos de facto a eu vou ver lá o mano fulano, deu um contributo válido e aquilo vai, eu vou interiorizar aquilo e amanhã vou ter uma forma de pensar diferente. Então, é muito importante, é muito necessário. Não, deixa eu fazer a outra, senão não vamos sair daqui. É impossível não falar do elevado número de igrejas ou seitas religiosas aqui na nossa rua ou comunidade. Meses passam e temos uma nova, mas parece que nada muda no que tange a forma de pensar no seio da juventude. O que se passa? Na vossa opinião, não é que a igreja jogasse um papel importante? Porque temos só na nossa rua temos mais de 10 igrejas ou seitas religiosas, mas a delinquência não para. Para não dizer que aumentou, não para. O que está na base disso, na vossa opinião? Na tua opinião, Orlando? Mais igrejas, mais prostituição, mais alcoolismo. Estamos a entrar numa fase de colapso social, tá entendendo? Eu queria só ter uma cena que o nosso prof aqui disse que é muito importante sobre a solidariedade, aquela cena de Johnny Berry, não sei o que. É só para dizer que a maior parte dessa gente que está aí na internet, nas redes sociais, a solidariedade dessa gente é seletiva. É seletiva, Tá entendendo? E eu digo, quando a tua ajuda é seletiva, não és boa pessoa. Não és boa pessoa, Então, você tem que ajudar todo mundo. Você só se comoveu ou tá só aí a fazer papel, né? Então, indo à pergunta, é muito estranho. E falando dessa cena de ajuda, nós temos que entender que temos que parar de querer ajudar simplesmente uma pessoa a resolver assuntos episódicos. Estás a ver? Tipo, Orlando precisa de ajuda e eu te ajudo. Faz toda a diferença, mas nós, como país, como comunidade, nós não podemos andar assim. Estás a ver? Nós temos que fazer pressão a quem de direito para resolver o problema estruturante. Está a ver? Que estrutura a nossa forma de agir, de pensar. Porque hoje eu ajudo Orlando, amanhã o Benjamin tenho que lhe ajudar, estás a ver? Eu tenho que criar algo que, tipo, quando... Tá a ver? Quando você tiver, tem aí a solução. Quando ele tiver, tem aí a solução. Estás a ver? E os nossos famosos daqui... Tipo, há tempos passou uma menina a precisar de ajuda. Eles ajudaram. Eles ajudaram. Isso é bom, isso é muito importante. Mas a pergunta é, qual pressão os famosos fazem para resolver os problemas do povo em geral? O povo que compra os CDs, que vai aos shows, o que eles fazem? Mas ajudam em situações episódicas, tá vendo? Paralelas. Mas era só mesmo para provocar quem mais. Responda a minha questão das igrejas. Isso é grave. Olha, isso é gravíssimo. É gravíssimo. No Palanco, uma rua, 15 igrejas. Aqui tem mais, penso eu. Né? Acho que aqui tem 10 mais. igrejas. Pô, você... Olha, eu não sei qual é o problema que tem. Mas aqui o problema não é sobre igrejas. É sobre a cultura. É sobre as administrações. Que fazem muito pouco
para que esse sistema, essa moda, porque isso já virou moda, porque algo quando é recorrente é moda, segundo a estatística. E muitas dessas igrejas são obras de má fé, mesmo para negócio. A culpa é dos Chicole, pá, pá. Chicole, pá, pá. Chicole, pá, pá. Chicole, pá, pá. Chicole, pá. Vamos ativar. Voltamos, vamos dar continuidade à nossa conversa. Orlando, falavas a respeito das igrejas e o seu impacto no seio da juventude local. Então, olha, é lamentável, como eu estava a dizer, é lamentável a situação caótica que a própria igreja nos coloca. Porque aí onde tem uma igreja, podia muito bem estar uma escola. É sério. Não vamos só dar uma porque não, é Deus, não sei o que. Encontramos Deus em qualquer lugar. Até no teu quarto você encontra Deus. Essa é a minha opinião. Porque, você pode encontrar... Tipo, lendário, encontra Deus na rua bem longe da igreja. Tipo dica dele, não que usa. Encontrei Deus longe da igreja. Na rua bem longe da igreja. Do jeito que ele usa. Essa frase é do prodígio. Mas parece ser dele. Ué, já não vai da igreja. Ué, encontrei Deus na rua bem longe da igreja. Tipo, mamãe dele, mas enfim, pô. Então, se nós primássemos na educação, mano, essas igrejas aqui não estariam aqui. Tipo, nos países desenvolvidos, tô a falar dos países, por exemplo, da Europa. Igreja é um mambo simbólico. Que as pessoas vão lá de vez em quando, não sei o quê. Tem mais escolas. Tem mais bibliotecas. Partem essas igrejas. Põem biblioteca no lugar delas. Porque, tipo, constroem... Tipo, aqui se constrói igrejas e, consequentemente, vai pessoas, né? Sim. E lá pedimos emprego. Estás a Tá a ver? ver? Olha só. Poderia se construir nesses terrenos. Escolas, bibliotecas. Fala. Tem uma cena caricata que acontece aqui na África. Essa realidade das igrejas não é só Angola. Acho que é África Negra ou a África, não é? Tem uma fábrica. Vamos encontrar um terreno com uma fábrica. Nós vamos partir a fábrica. Vamos construir uma igreja. Posteriormente vamos rezar que Deus nos dê emprego. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Partimos a fábrica, vamos construir uma igreja e depois vamos rezar a Deus nesta igreja que nos dê emprego. Esquecemos-nos que nós já tiramos o nosso próprio emprego. Eu queria só dizer, não vamos ser qual é o termo? Obcecados. Vamos viver no ocultismo. Porque quando, não é, tiramos-nos a oportunidade de trabalhar, estudar e desenvolver, fazendo esse tipo de práticas, Deus fica triste. E até parece que nós somos os primeiros, ou as pessoas que fundaram a igreja, ou esse conceito da igreja. Mas isso é algo que não tem nada a ver. Não partiu de nós. E é outro tema, né? Vamos focar no não partiu de nós. Então,
essa dependência, como é que surge isso? E o que é que nós podemos fazer, né, para isso? Eu particularmente não posso fazer muita coisa, porque se eu dizer que pertence à igreja, ou apoiar que partam igrejas e ir para bibliotecas e escolas, vão me chamar de possuído, demônio, ateu, filho do diabo, está a perseguir igrejas. Mas é dali onde supostamente resolvem problemas e a maioria nunca muda. E o bairro nunca muda. A rua é sempre a mesma, a juventude é sempre a mesma, as ideologias, a vontade e o pensamento da juventude é sempre a mesma. Ninguém quer primar pela mudança positiva, ninguém quer desenvolver. Então as igrejas não nos trazem desenvolvimento. Nem na economia, outras, eu não sei. Acho que não. Na economia, isso é individual. Estás a ver? E eu não sei. Não sei. Há uma cota, né? Yeah. Mas o Estado tem que pensar mesmo sobre isso. Mas posto de trabalho, tipo... Yeah. Fábricas, escolas, bibliotecas, etc, gerariam mais postos de emprego e talvez minimizaríamos esse problema do desemprego. Então, ministro da Cultura, ou seja, lá quem tiver a me ouvir, né? Esse problema de ter muitas igrejas, acho que tem a ver com o ministro ou Ministério da Cultura. Façam alguma coisa quanto a isso, para que nós possamos tirar a mentalidade de que temos que ir na igreja para mudar de vida. Não é isso que acontece. Nós temos que ser instruídos, ir à academia, estudar, pesquisar para desenvolver o nosso país. É assim que o país vai em frente. Essa aí é a minha opinião. Eu podia falar muita coisa sobre a igreja, porque já nasci por aqui, mas prontos. Vou dar a oportunidade ao prof. Já falou sobre a questão da igreja? Não, ainda não. Ainda não. Olha, este assunto sobre igrejas. No nosso bairro. Há muitas igrejas, mas não se vê mudanças no pensamento. Muito sensível. Eu digo que é um assunto muito sensível. Porque todos nós nascemos, ou quase todos nós nascemos numa igreja. Nascemos num seio religioso, num seio cristão. Então, abordar sobre isso releva muita sensibilidade. Porém, é uma ruptura. E eu digo que, porém, ou independentemente disto, nós não podemos deixar de ver as coisas com olhos de ver. Temos que ver a realidade conforme acredito que deve ser vista. E abordando acerca disto, a nossa realidade cá no nosso bairro, tu começas aqui atrás, tão logo a entrar no bairro, tu encontras uma série de igrejas, a terminar a estrada, uma rua, tu encontras mais de 20, 30, 40, 50 igrejas. Se tu contabilizares daqui, onde começa? Daqui a Força Aérea até lá na UAT, mano, eu acho que passa de 50. Entrando, passa. Então, temos muitas igrejas. Não cumprem o seu papel, que seria da moralização da sociedade, que supostamente o verdadeiro papel, que seria o verdadeiro papel das igrejas, essas igrejas não cumprem. Por quê? Porque nós temos, ou verificamos aqui no nosso bairro, domingo, as igrejas... É um show, mano. É um show de bola, mas em contrapartida nas ruas, os jovens estão lá, as festas estão lá, a pornografia está aí, a delinquência está aí. Ao sair da igreja é suscetível mesmo de ser exportado por um delinquente. Enfim, mas... a igreja máquina de dinheiro não vai fazer isso porque não lhes convém. Não lhes convém fazer, não lhes convém moralizar a sociedade. Não lhes convém, então não vão para isso, não vão partir para aquilo. Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos acerca mesmo dessa questão das igrejas. Eu dizia, de acordo com um relatório publicado por um site, não importa cá citar o nome, diz que a África é o continente com mais católicos. E houve um crescimento muito substancial nos últimos 10 anos. A África cresceu de 121%.
em níveis de católicos ou de pessoas que frequentam a religião católica. E a Europa só cresceu 4,48%. Há uma diferença abismal. Nós em África crescemos 121% e a Europa só cresceu 4%. Mas a grande questão é, a base da Igreja Católica está na Europa. Na Europa. Por que Por que que a que eles África Uhum. tem mais católicos do que a Europa? Cá na África nós vamos encontrar o Congo, segundo estes dados estatísticos. Ou como um dos países... No Congo nós vamos encontrar o país com o maior número de batizados católicos, que ronda mais de 44 milhões. Depois vem a Nigéria e outros países. Mas, tu vês, não é, neste país, mais de 44 milhões de membros batizados, supostamente, que deveriam ter uma conduta correta, tudo muito mais. Mas você não vê o que realmente esse povo deveria ser. Ou seja, nós temos aquela concepção de que os cristãos deveriam ser os exemplares, aqueles que têm um bom comportamento, que pautam pela boa conduta, mas nós aqui não verificamos isto. Não. Um exemplo. Os nossos dirigentes são cristãos, ou supostamente cristãos. Não supostamente, são cristãos. Mas são os corruptos. Você não pode falar que eles são supostos... Porque os cristãos que se acham cristãos dizem que aquilo é uma fachada, mas não, são cristãos. São cristãos, frequentam as igrejas, mas são os corruptos. Se nós estamos nesse estado caótico que nós estamos, é culpa deles. Eles é que roubam. Vamos a muitos cheios religiosos, a muitas igrejas, vamos encontrar governantes. Mas é o mesmo governante que hoje vai encontrar na igreja, que amanhã vai encontrar na TV acusado de peculato, acusado de defraudar o patrimônio público, o patrimônio do Estado. As igrejas não cumprem aquilo que é o seu verdadeiro, que é o seu real papel. E chegou o momento de nós africanos, de nós negros, de nós angolanos ou qualquer outra pessoa que for, acordar para essa realidade. Aí onde estou a seguir, aquilo que estou a seguir, convém seguir, não convém? Devo refletir. Será que adianta continuar a seguir? Depois de muito tempo, não observamos mudanças. Será que ainda adianta continuar a seguir por este caminho? Acho que é o momento, porque nós não podemos só todo mundo ter para a direita, nós também, camelos. É aquilo que tocaste, quando não temos o autoconhecimento e não sabemos o que queremos, isso acontece. Qualquer caminho serve. Então, acho que é o momento de nós, né, acordarmos para essa realidade. As igrejas. Eu não posso ser também tão negativista ao ponto de dizer que as igrejas não mudam nada, porque eu digo que fruto daquilo que só hoje em dia a igreja tem contributo, tem contribuição. Porém, independentemente daquilo, se eu não tivesse pego isto na igreja, poderia ter pegado em outro sítio, poderia ter pegado na família, poderia ter pegado nas bibliotecas, nas escolas, tudo muito mais. A própria cultura, a nossa cultura, já tem elementos similares à igreja aí, até mais abrangente. Já proporciona isto. Então, temos que acordar para essa realidade, manos. Estamos a seguir as igrejas, tudo bem, vamos seguir, não é? Mas o que é que aquilo traz de bom para mim? E ontem, ou antes de ontem, eu vi um post, vi um vídeo no YouTube que ilustrava a administração das cobranças da receita das igrejas. Ou seja, o meu dízimo, a minha oferta, aquele vídeo ilustrava até onde vai parar o meu dinheiro. A igreja, não adianta, acho que não seria tão benéfico cá citar nomes, porém, para não ferir sensibilidades corretas. Existe uma determinada igreja, acho que este assunto é transversal a quase todas as igrejas. O teu dinheiro, a tua contribuição que tu das cá na África, chega lá na Europa, chega nas Américas. Mas o dinheiro dele lá não chega aqui. E é possível entender isso porque os líderes das nossas igrejas são brancos, não são africanos. São americanos e whatever. Então, tirando a Toquista, essas igrejas que até marginalizamos, mas são nossas. E quebrando um bocadinho o gelo, né, há um conhecimento que diz que Simão Toco, não é? O Simão Kimbangu, salvo erro,
foi retirado do coração, mas sobreviveu. Yeah. Foi jogado no rio, mas sobreviveu. E naquela altura chamaram de feitiço, mano. Yeah. Mas aconteceu se calhar com Jonas, outra pessoa, para eles Na Cova dos Leões. Na Cova é milagre. Yeah. Mas esse é outro assunto. Então, vamos quebrar o gelo das igrejas, mas não adianta seguir aquilo que não nos acrescenta, muito pelo contrário, nos retira. Porque as igrejas hoje em dia, atualmente, servem de máquina de moldar o comportamento da sociedade para a satisfação dos interesses do Estado. Que isso mesmo fique Bem claro, e aí nem é porque discutível. tudo que a igreja, São parceiros. as políticas que a igreja projeta não depende das igrejas. Depende, primeiro, acredito que depende do Estado e depende do Ocidente. Porque os programas que nós cá na igreja, a nível da África, vamos receber, vêm de lá do Ocidente. Os Ocidente líderes são de lá. Eles é que vão traçar que a igreja deve pregar isto, deve parametrizar isto, deve ter como compromisso isto, e nós aqui só vamos aplicar. E ele não vai fazer algo que é contra ele. Ele vai, com certeza absoluta, que vai projetar algo que lhe convém. Acontece mesmo com o Estado, nosso Estado angolano. Então o Estado vai projetar com que a igreja pregue, com que a igreja programe, com que a igreja tome atitudes que lhe convém. Um membro da igreja, um membro ou cidadão, não é? É membro, na igreja é membro, mas fora cidadão. A igreja vai projetar um membro que não vá à manifestação, porque nós temos exemplos de igrejas que não é pecado. É pecado ir à manifestação, votar é pode. pecado, não pode votar. Nós temos exemplos cada nossa realidade. Mas passa fome em casa. Mas passa fome em casa. Não, tipo, o que está na base disso é que, tipo, a própria vida em si, na sociedade, ele, tipo, já não tem tanta, tipo, depositam os cristãos, depositam tudo na igreja Os e princípios sociais. e a maior recompensa para éticos eles, ou para, sim, para eles é a salvação. Tá sabendo? Nada importa. Ainda creem no céu, né? Que vamos viver no céu. Yeah, nada importa. Tipo, nada importa o que se passa aqui na terra. Eu tenho que estar firme na palavra para ter uma vida eterna. Estás a ver? Mas aqui um país na Europa, penso que é a Suíça, que tem o maior nível de ateísmo, mas é um dos melhores países para se viver. Eu gostaria só de perguntar ao xerife e ao Mano Orlando: acreditas no céu? Eu vejo o céu Aquele esse céu da igreja que vamos que lá vimos viver um toda dia. hora. O paraíso, no paraíso. Acreditas que vamos um dia ao paraíso? Assunto bué sensível, mano. Epá, eu como Não consegui responder. Acreditas, Orlando? Acreditas no paraíso, não é? eu como Esperas um dia apresentador. ir para o paraíso? Nuno, Acreditas no paraíso? acredita. Acredita. Esperas um dia ir no paraíso? Eu era puto. Eu já disse que cresci na igreja. As imagens que me mostravam. Nós os três. Estamos né? aqui. Na mesma igreja. E conhece, o Orlando é da mesma crença que nós. Viva. Ele é adventista. Viva. As imagens que nos mostravam naquela altura, nós na igreja, mano, havia gravuras, não é? Mas as gravuras, Jesus era white. Fala mesmo, branco. Era branco. Jesus era branco. Os vídeos que nos mostravam... É branco. É branco, não é? Eu nunca mais vi essas gravuras. Os vídeos que nos mostravam, os filmes, tudo muito mais. Jesus, oh Deus, é branco. E há vídeos que lá no céu, eu só via cor branca, não é? Vídeos que a viver no céu eu só via cor branca. Manos, eu fiz-vos a pergunta de forma inusitada. Eu não acredito no paraíso. Paraíso é aqui na terra. Paraíso é aqui na terra. Nós é que temos que fazer o nosso paraíso. E os africanos são os que mais acreditam que um dia vão viver no céu. E em função disso, deixam de realizar, deixam de criar o seu próprio paraíso cá na terra. E em função disso também, tipo, o número da amostra. Sim. O número Os europeus, os ocidentais, os asiáticos, tudo muito mais, que não acreditam tanto, criam o seu próprio céu cá na terra.
Desenvolvam. Yeah. E é um paraíso. Se tu saíres, se tu fores para Dubai ou qualquer outro país assim super, hiper, mega desenvolvido, acho que tu vais acreditar que lá é o paraíso que nós estamos esperando. Mas Orlando. Acho que criamos aqui uma ruptura com o nosso tema. Mas espera só. Seja Isso tem mesmo. Mas muito tem a ver. com o tema, porque Tem muito. mudança de pensamentos. Porque a estás a ver? própria religião é um sistema de pensamento. Pois. Estás a ver? Isso tem muito a ver com o que você estamos a falar. Como se diz, né? Mundano, não vai pensar como cristão. Pois. Então, a religião é um sistema de pensamento. Então, houve aqui E a é o maior explanação do que prof. temos aqui. Houve aqui a explanação do prof. Estás a ver? Vamos só pensar um pouco fora da caixa. Antes da colonização, né? Fomos colonizados através ou por influência do cristianismo. Sem medo de errar. Nós não podemos mais... Espera. Nós já crescemos. Nós não podemos mais começar a... Já não pode ter tabu. E nos deram isso aí. E ateus ainda, isso predomina. E todo o money que a gente faz nas igrejas é canalizado até onde? Até a Europa. ao Ocidente. país, ou aos países que nos trouxeram. Tá entendendo, né? O cristianismo, que- as igrejas. Então, nós temos que ter cuidado e começar a entender que isso é um sistema Muito forte. muito forte. É muito estreito com o capitalismo. É muito estreito com outros tipos de práticas. E é por isso que frequentemente, hoje agora estamos a ver jovens que preferem o ateísmo. Não acreditam em Deus. Outros, como o Não, prof. ele não é ateu. Não, espera, como o prof. É diferente. Acredita que o céu. Acredita que o céu é o que nós estamos a viver aqui. Tá entendendo? Então isso é uma mudança. Não podemos tipo discriminar, não. Ele é pensa assim, não sei o que, tá sabendo? Eu não acredito em Deus, eu acredito em Zan. Eu também. É? Sim, não é a mesma coisa. Mas é pá. Vamos. Vocês acham que a falta de referência. Agora, tipo, estamos já a entrar. No point. Vai ver aquele gráfico. Pois. Estamos já a cair. Estamos a terminar. Eu quero que sejam mesmo pragmáticos. Vocês acham que a falta de referências influencia na crença limitante no seio dos jovens aqui no nosso bairro? A falta de referência, tipo, olharmos para uma figura e ver que não, vou seguir. Dá para seguir. O caminho desse cota, vou seguir, vou fazer o que ele fez. Mudar o coisa. Então, as pessoas têm que entender que existem exemplos e referências. Estás a ver? Então estás E no mesmo ponto. sim, na minha ótica, cá só temos exemplos. Yuri da Cunha, exemplo. Pois. O Justo, exemplo. Não são referências por quê? Porque eles não tiveram uma luta para dar continuidade ao legado. Estás a ver? Pois. Eles são processo- pessoas processo grandes que saíram daqui. E os jovens do bairro ficam como? Pois, o processo deles agora já é desconhecido. Tipo, não está na nossa mira. A gente não consegue ver o que eles fazem pelo road, pelo bairro, por nós. Não fazem mais. Já não fazem. Se fazem, eu não vejo. Mas a pergunta é essa. Então, por isso é que muitas das vezes ou estamos a ver essa decadência, esse colapso no comportamento, nas atitudes e ações dos jovens do nosso bairro, do nosso país. Porque não há influência. Não há referência. Não há referência. A pessoa só muda. Cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. Zambi Tipo, para todos. eu saí. Diria o Benjamin. Eu saí, né? Eu saí disso. Conforme eu disse, vou
desculpa a expressão, vou sair da merda. Não, sair aqui da podes merda, falar isso, é permitido. sair da merda e ponto. E estamos no mesmo barco. Cada um salva a si mesmo. Yeah. É conforme as pessoas fazem. Por isso é que há muito desvio de comportamento. As miúdas estão a se prostituir. Porque as pessoas que eles têm como exemplo se prostituem. Isso é um problema. Cá no nosso Influenciadores bairro, digitais. esses aí até... Estás a ver? Esse nome é muito forte. Yeah. Esse nome é muito forte. Eu acho que muito desses influenciadores, a maior parte deles está interessado no que acontece dentro do bairro. Não conhecem a realidade. Os pontos que eles pegam são os superficiais. Agora, o que está na base, a raiz do problema, eles não conhecem e não tocam. Ninguém fala sobre isso. Tá entendendo? Ninguém toca sobre a prostituição aqui no Rocha, mas a prostituição aqui está num nível É patente. horrendo. Por causa de coisas fúteis e até coisinhas bem baratas. Por isso até que criaram aquele som, cada coloca um pico de pincho. Eu estava a ouvir. E aí eu ouvi Mas é importante nós falarmos sobre isso. é muito importante. E eu ouvi essa música, eu estava num outro bairro qualquer. E eu quando ouvi esse som disse, pronto, criaram essa música por causa do Rocha. Porque aí está acontecendo mesmo isso. Por causa de coisas superficiais, coisas fúteis, as pessoas vendem a sua dignidade, as pessoas vendem a sua vida, o seu caráter. As pessoas se vendem o corpo. As pessoas precisam... Se não tem referência... É como estávamos a conversar daquela vez. A motivação tem que vir dentro de você. Apesar de todas as motivações... tem que te motivar. Pois, estás a ver? A lutar pela igualdade. Você está aí, não tem referência. Porra, não tem referência. A maior parte daqui está na prostituição, na delinquência, no alcoolismo, no tabagismo. Então, o que eu vou fazer? Vou me inclinar também nisso para poder ser como a maioria. Não. Para poder ser aceite. Por isso É o caminho mais fácil, mas Tá entendendo? não é recomendado. É o caminho mais fácil, mas não é recomendado. Estás a ver? Então, por isso é que escolher a mudança, escolher o diferente, a mudança do meio que te rodeia, é para os corajosos. Muito É bem, pros Orlando. fortes. Muito bem. Benjamin, como é que você lida com a pressão do nosso meio e qual é a fórmula que usas para que não haja desvios que comprometam o teu processo? Temos referências no nosso bairro. Temos. Referências negativas. As nossas referências nos influenciam a ir para a prostituição, a ir para a bebedeira, tudo muito mais. São os nossos pais. São Eu já os nossos estava tios, ansioso para... São os nossos sei qual que eu não irmãos. vejo. São os nossos irmãos mais velhos. São os nossos tios, são os nossos primos. Aquele pessoal que fica conosco, que nos influencia de certa forma. Infelizmente do lado negativo. Bem, há quem diga que a gente consegue quebrar o padrão, não é? Há quem diga que a gente é diferente, há quem diga que a gente não envergou pelo mesmo caminho que a maioria. Nós não envergamos pelo mesmo caminho, mas ainda não conseguimos quebrar o padrão. O padrão, Isso é uma luta estamos que na temos luta, que ter. Estamos na luta. Eu acredito, respondendo à pergunta, a gente tem que saber para onde quer ir. Isso é muito fundamental, definir metas. Porque se eu tenho como meta, por exemplo, ser um empresário de sucesso, aquilo que eu traçar, aquilo que eu tiver que traçar, deverá ser necessariamente que terá de me levar para lá. As festas, a prostituição, as bebidas, tudo muito bem, não vai me levar para aquilo. Então eu deverei traçar um caminho que vai me levar para aquilo. Por exemplo, nós cá na banda, no gueto, temos um pequeno empreendedor que está a começar agora. E nós estamos... Quem é? Pode citar, ser empreendedor
É bom A citar os empreendedor, o bons. Kilson sabe. Yeah, os Ele bons está com exemplos. uma hamburgueria, Yeah. duas até, não é? Uma cá no bairro, cá no Rocha, outra na Samba, tem duas hamburguerias. Muito bom. É um mano nosso que nós vimos a crescer tudo e muito mais. Yeah, tem lá as suas hamburguerias. E desde que ele começou a entrar nesse mundo de empreendedorismo, eu pelo menos tenho verificado que há cenas que ele anteriormente fazia que hoje em dia deixou de fazer. Porque ele sabe aonde quer chegar e aquilo que ele fazia não vai lhe permitir chegar onde quer chegar. E nós, ou eu falando de mim, respondendo à questão, eu só acho que o que me permite não me desviar, ou que permite não me desviar daquilo que eu pretendo, é saber o que eu quero. Eu quero chegar ali. Muito Então bem. não vou para a direita nem para a esquerda, continuo Linha sempre em reta. frente. 5 coisas que fazes para influenciar outros jovens. Eu digo que eu influencio sem querer. Eu digo isso porque não é. Eu digo, Inusitado. eu vivo a minha vida, vivo a minha Yeah. vida, mas vivendo a minha vida, você recebe um propósito humano e mano, continua, você recebe um propósito positivo. 5 coisas. Eu diria que estudar tem servido de influência, porque eu já ouvi, isso foi grande motivação, quando você ouve de um puto que diz Yeah. que quer ser como o mano fulano, estudar, é gratificante estudar, ser professor, mano, porra, é uma cena, desculpa a expressão, né? É uma cena Ai, não boa, podcast. é uma cena boa influenciante, se posso assim dizer, Muito. ser professor. Nunca vão te esquecer. Você impacta Pra vidas. vida Para a vida toda, você impacta vidas. Digo, ser professor, já tenho, digo, atualmente também sou empreendedor, não é? Tive um pequeno estabelecimento, tive uma gráfica, mas por força maior tivemos de fechar, mas ainda, graças a Deus, consegui constituir a minha empresa de forma... Tenho os documentos da minha empresa, estou no ramo de comercialização de produtos, comercializo perfumes, e assim estão a ver, estou a cheirar bem. Vendo perfumes e vendo smartphones. Vai passar aí no rodapé, vai passar aí. Tenho a IB Provision, com o nome da minha empresa, IB Provision Service, também serve de influência, também motiva muita gente. Porque além de vender de forma individual, eu também dou para revendedores. E os revendedores dão a preço Menos honoroso. Aqueles podem comprar, aquilo podem... Tem muita gente que hoje em dia já consegue qualquer coisa, uma mexazinha, se podemos assim dizer, por intermédio disso. Então, os estudos, negócios, a profissão que a gente acarreta, aquela visão que vamos transmitindo sempre aos manos que estão... A nossa forma de ser em si serve de motivo para influenciar a vida das pessoas. Nossa forma de ser. Mantém a postura. Aí, Orlando, 5. Seja rápido, estamos a ficar sem tempo. Olha, os estudos, sou alguém que gosta muito de pesquisar, sou alguém que gosta muito de fazendo fazer aqui já uma rotura no próprio conceito de estudar, né? Ou de estudo. cursos. Porque eu já estava a ver. O empreendedorismo também. Tem pessoas que chegam e dão props, não sei o que, para gostar da tua garra, é mesmo assim, estás a motivar, o people, os putos do hood. E aí também algumas vezes procuro, assim, de forma direta, conversar com algumas pessoas sobre certos comportamentos desviantes que eu noto. As pessoas que são assim mais chegadas, que eu tenho o quê. Então vou, dessa forma, procurar influenciar essas pessoas pro lado positivo. Penso que... Em uma palavra, daqui a 10 anos, como é que vocês perspectivam o bairro? Uma ou duas, posso abrir aqui uma exceção. Não muito... Não tem esperança. Eu vejo assim um bairro não muito desenvolvido. Acha que, tipo, a nossa vontade não é suficiente? Pois. A vontade dos jovens não é suficiente para uma mudança? Presta atenção. Sabe o que acontece? Não. Nós daqui em diante vamos
pensar em conseguir os nossos objetivos ou alcançar os nossos objetivos e sapar do bairro, conforme se diz na gíria. Sair do bairro. Esses objetivos, ou seja, esse desejo surge pela carência de algumas coisas no bairro. Como, por exemplo, eu acho... Nós somos pobres. E isso eu já conversamos até com o Benjamin e o Carlos, que está aí na imagem. Você é de uma família pobre. Pois. Se saíres do Rocha, provavelmente vais bazar no Casquel. E lá a realidade só pode ser igual ou pior a daqui. Como é que a mudança influencia nesse aspecto? Então, as pessoas... É já uma crença que as pessoas criaram. De Porque que no ninguém bairro vai sair que você, daqui. espera, no pra ir bairro no que Talha você Tona. cresceu... Você não tem família no Talha Tona. Espera, no bairro que você nasceu, cresceu, não pode... tá sabendo? Você não pode... Tá sabendo? Talha Tona bairro. No bairro que você cresceu, nasceu, você não pode, tipo, casar aí e viver aí maritalmente. Eu discordo Ouço as disso. pessoas a dizerem É isso. verdade, mas eu discordo. E isso é muito mais que verdade. Mas eu não consigo ver muitas mudanças por causa da crença 10 anos. Daqueles- É muito tempo. Espera, daqueles que direcionam isso aqui, tá entendendo? Porque eu estou aqui há mais de não sei quantos anos, eu não conheço administrador disso. Você conhece? Não, também, Conheces? eu como jornalista, eu sei que o bairro Rocha Pinto, um bairro não tem administrador, tem comissão de moradores. O que deve ter administrador é o município de Luanda. Espera. Mas essa discussão que Espera. trazes à tona, calma só, Uhum. a discussão que trazes à tona é recorrente, porque muita gente aqui no nosso bairro procura o administrador do Rocha. Estás Olha. a ver? Muita gente aqui no nosso bairro procura o administrador do Rocha, mas Rocha não tem administrador. Não tem como o Rocha Até ter então- um administrador. Até então não era assim, tu sabes. Não. Até então não era assim. Não tem Se, administrador. espera, se não, Não. tem, até então não era assim. Seja telegráfico. Seja telegráfico. Estado angolano não é país Angola. Províncias, vamos sintetizando, Luanda. Luanda, município, Luanda. O país tem um presidente, a província Luanda tem um governador. O município de Luanda tem um administrador municipal. O distrito, hoje em dia, Maianga é distrito, né? Tem um administrador distrital que está no Cacenda. Já no Rocha, nós temos o administrador comunal, porque o Rocha hoje em dia faz parte, constitui uma comuna. Administrador comunal. É, administrador comunal. Mas esse administrador comunal, só me recordo de ter visto uma vez no encontro. Existe, na orgânica existe. E essa pessoa existe, recebe salário, mas o administrador, olha, e o mais caricato eu conheci na altura, foi o ano passado. Não, mas o administrador comunal não pode ser tido, não pode ser tido como administrador. Porque o Rocha... porque não administra, é isso que estás a tentar dizer? Também, mas porque o Rocha em si não é um município. Rocha, Mas não há indício. Nesse caso, tem... Sabes onde vive- Calma só, a Gamec tem administrador? Tem. Sabes onde vive? Gregório, sabes você onde vive no vive? Morro Bento. Tem administrador? Toda a zona tem que ter administrador. No Morro Bento tem que ter administrador. Não pode porque o gasto seria... Não, os é 25 assim, milhões é são assim. repartidos. Né? A orgânica é a seguinte: Morro Bento é que É comuna. distrito, é comuna ou é que? Há Ou quem, é diz, bairro? há quem diz que Rocha... Porque faz parte. Gamec é Ou seja, Gamec é Rocha. Há quem diz isso. Não, é assim. Mas esse Gamec, esse- toda vez o Gamec. esse Essa é outra assunto, discussão. essa é yeah. outra discussão. O que eu queria trazer à tona, quando eu conheci um Administra- vice-administrador comunal do Rocha, ele não Tá vive vendo? no Rocha. Vice. Sim, porque tem um administrador comunal, tem um vice-administrador para a área política, econômica. É uma confusão tremenda, Esse mas país isso é é- outros 500. Depois de... O vice-administrador comunal do Rocha não vive no Rocha.
vivia no Gamec, ou vivia, né? Não sei, atualmente onde vive. Então, nós cá no Rocha, o que nos faz ter essa ideia de que nós não temos administradores, primeiro é que não conhecemos os nossos administradores, para Mesmo de começar. Luanda, quem é o administrador? de O Luanda? governador, Luanda temos o governador, o Manuel Homem. Porque Luanda... Luanda é província. É Tive, província e ao mesmo ou tempo... seja, tivemos juntos até numa igreja, Manuel Homem esteve lá. É cristão. Muito Esse bom. etiquete. Entre Nós não aspas. conhecemos os nossos administradores, não estão presentes, então nós ficamos com a... Também porque não administram. Não, também nós fica- andamos com o fica aqui- administrador aqui no bairro. Ele nem conhece o bairro, mano. Fica aqui a deixa. Indícios de que daqui a 10 anos vamos essa cena. Olha, há 10 anos, de forma irônica, 10 anos Rocha, Illinois, Estados Unidos da América. Mas fora de brincadeira. 10 Califórnia. 10 anos Rocha, mano. Não, será- pela nossa luta, porque nós somos o futuro desse e bairro. somos a minoria. Atenção. Sim, atenção. sim. É onde está Temos que projetar, também temos que ter... onde está dos que estão no poder que dizem, porque nós somos milhões e contra milhões ninguém combate. Atenção, nós somos a minoria. Nós podemos fazer, vamos tentar fazer aquilo que nos compete, vamos tentar dar o nosso contributo, não vamos deixar de dar o nosso contributo, vamos fazer sim. Mas acho que não será suficientemente necessário sim. para termos aqui. Porque, mano, eu vou te ser sincero, o país que eu sonho viver não é. Não De teremos Angola. daqui a 10, 15, 20 anos. Angola é que eu desejo viver. O É Rocha agora. que eu desejo viver. Não teremos daqui a 10, 20, 30 Não, anos. sério. Vamos morrer. Não, tipo- Então, Eu não perguntei na perspectiva do bairro ideal. Tipo, como é que vocês vejam pelo estado atual, aonde né? nós vamos chegar? E pela andança, como é que vocês vejam daqui a 10 anos? Pode ser negativo ou positivo, não necessariamente positivo. Tipo, a minha visão é mais negativa sobre isso. Vamos partir o Rocha. Quem vai partir Vamos hoje? mandar no Zango. Sério? Plano de reestruturação da cidade de Luanda. É projetista. Os da Corimba estão a sofrer atentados. Oh, A ideia daquilo para ser a continuação da Bahia de Luanda, ou uma coisa assim. pode ser. Se a memória não me traiçoa, é bem assim. Então, Rocha não vejo destino diferente para isso, porque estamos aqui na via principal, tá entendendo? Caso contrário, se o Rocha tivesse esperança, aquela parede de betão não faria sentido. Qual? E há Pois. tempos conversamos isso com Entendeu? o Nuno. Tipo, essa separação da via Essa de separação serviço. da via de serviço não faria sentido se houvesse esperança para o bairro. Então isso já tira a esperança do bairro. O que é que significa em termos de interpretação Mano, administrativa, de divisão? isso é política. Uhum. Isso é política. Isso é um fórum político. Tá entendendo? Essa é a via principal que sai da onde? Do aeroporto. Liga quê? Liga a Talatona. Sim, a 21 de janeiro, né? Estás a ver? Depois liga aí o quê? Aí a Mutamba e não sei o que, estás a ver? Mas porém- É a via principal. As pessoas que saem, que vêm do país, que entram pelo país, passam por essa estrada. Então começa já a ver até onde eu quero chegar. Yeah. Então aí já faz sentido esconder a vergonha, esconder o câncer. Porque que o eles Nuno próprios Nuno criaram. até disse que se for para passar um Porsche ou um carro assim, não passa daqui da via de serviço, passa da... Eu né? pelo menos nunca vi um Porsche a passar por aqui. Acho que pros só vi táxis. uma vez vi um Audi aqui. Acho que vi uma vez um Audi a passar aqui. Mas prontos. É mesmo para isso. Então, essa é a visão que eu tenho sobre o bairro. Muito bem. É empreendedor, né? Estamos já a terminar. Em nota de remate final, quer deixar números ou redes sociais para os nossos subscritores contactarem para
possíveis trabalhos, troca de ideias e coisas do gênero. Também aproveita já a mandar abraços para Pois, os familiares e amigos, né? pois, eu queria dizer que vamos voltar no ativo já. Seja mesmo telegráfico, Orlando, estamos a ficar sem tempo. Vamos voltar no ativo já, mas não vou deixar contatos nem números porque as coisas estão a ser organizadas. Então é bom começar de forma organizada e não empírica. Então quero deixar abraços a todos que me conhecem. Ao Gregório está aqui. Ao Gregório, Moniga está aí na back, ao cameraman, fazer um trabalho excelente. O Carlos. E a todos que me conhecem, bateu. Eu dizia ao Orlando que chegamos ao fim, mas não sairíamos sem antes, vocês deixarem a consideração, as considerações finais e os contatos, porque estão também no ramo empresarial, de empreendedor, então há sempre uma possível troca de ideias com os nossos subscritores. Então aproveita esse momento para mandar abraços, vender o peixe. Mandar abraços é a última coisa. Primeiro é vender o peixe. Fazer dinheiro. Eu digo que a minha religião agora é o capitalismo, né? Nós estamos. A IB Provision Service é uma nova empresa, não é? Até porque estamos numa sociedade capitalista. Tudo se compra. Tudo compra. Nós vendemos perfumes, temos perfumes árabes. Quem quer cheirar Lisboa é conosco. Os nossos perfumes árabes, nós temos preços para fornecedores, não é? A comercialização de perfume de forma individual pode estar no valor de 15 mil kwanzas, mas para revendedores temos preços super acessíveis, há descontos super acessíveis. Nós vendemos também smartphones, iPhones, pagamentos por prestações, temos muita facilidade para a aquisição desses produtos. Mandar abraços, não é, a todo o pessoal, a todo mundo, agradecer ao Xerife Podcast pelo convite mais uma vez e dizer um props para o nosso bairro. É o momento de mudarmos de mentalidade, manos. É o momento de acordarmos, porque nós temos que dar um up agora. Nós devemos acordar agora. Se nós não acordarmos agora, continuamos a dormir, será o nosso fim. Por isso que nos chamam África o berço da humanidade, porque nós dormimos muito e continuamos a dormir. Então, manos no gueto, manos no Rocha, manos em qualquer subúrbio de Angola ou da África onde estiver, é o momento de acordar. Acorda para a realidade, vamos pensar, vamos crescer, vamos evoluir. Se assim pensarmos, a nossa vida poderá ser de forma diferente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vocês voltam. Terminamos assim mais um episódio do Xerife Podcast. Eu sou o Hélio André, a.k.a. The Xerife, Desmaicir, Angola, Luanda, Waredo. Carlos esteve na imagem. Mais uma vez, o Gregório de Carvalho esteve aqui conosco e a coordenar este filho. A coordenar aqui o Xerife Podcast. Gostamos da visita e esperamos que isso aconteça mais vezes e voltamos num próximo episódio.